não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! A proposta do Marx no Manifesto Comunista não era promover a ditadura do proletariado? Sim, mas para isso o proletariado tem que tomar o poder. Para tomar o poder ele tem que se unir internacionalmente e boicotar os poderes nacionais. Para Karl Marx, esse fenômeno do imperialismo e do nacionalismo é típico da burguesia. O nacionalismo só existe em função da disputa por mercados. O que é errado, isso é 100% errado. Existem milhões de fatores que determinam o nacionalismo, a começar pela barreira de linguagem. Né? Se você foi criado numa certa língua, né, você nunca vai ser familiar com a língua estrangeira como você é com a sua, e as línguas elas implicam então, vamos dizer, nuances de significado que são intraduzíveis. Então o simples fato de você ser educado na mesma língua que os outros já cria uma comunidade de percepções, de interesses, de sentimentos, etc, da qual o estrangeiro não participa. Quer dizer, basta isso. Ainda tem o fenômeno, por exemplo, da paisagem local onde você foi criado, né? Onde você lembra o lugar da sua infância, etc. E não é possível que você se apegue a um lugar vizinho como aquele onde você nasceu, a não ser em casos excepcionais, não é isso? Por exemplo, eu acredito que eu estou muito mais apegado a esta paisagem aqui da Virgínia do que a cidade de São Paulo, que é uma monstruosidade urbanística raramente vista, aliás, nunca vista antes, e nem será vista depois. Tá certo? Então, pode acontecer um caso ou outro, mas em geral as pessoas são mais apegadas à sua paisagem local. Né? Eu me lembro de um livro de um filósofo que era um pintor também, Ernesto Grassi, que ele estava acostumado a pintar paisagens, ele gostava muito de pintar paisagens na Europa. E quando ele veio para a América Latina, ele foi ficar num hotel no Peru. Ele acordou de manhã e disse, pô, eu vou sair e desenhar a paisagem. Daí ele olhou a paisagem, ele viu que ele não entendia a paisagem, ele não conseguia desenhar, ele não conseguia reduzir aquilo a uma forma desenhável. Aquilo que para o peruano era uma paisagem, para ele era apenas um caos. Ele disse, eu preciso ficar 10 anos aqui para eu saber como é que desenha esta coisa. Tá entendendo? Então, quer dizer, às vezes as coisas não há correspondência entre fatores, de modo que você possa fazer uma comparação, né? Então, o que gera o nacionalismo? Bom, ainda tem as diferenças, por exemplo, de religião. Se o sujeito foi educado numa religião desde a infância, ele nunca vai entender a religião do vizinho como ele entende a sua. E tem o fator racial, você está acostumado com uma certa aparência física das pessoas. Quando você vê um diferente, não é possível que você se sinta familiar a ele, como sente familiar que são parecidos com você. Em suma, o nacionalismo tem 1 milhão o nacionalismo e, portanto, o imperialismo também, ele tem 1 milhão de fatores determinantes. Mas Karl Marx acreditava que o nacionalismo era função da disputa de mercados e que, portanto, o nacionalismo era eminentemente uma ideologia da burguesia, uma ideologia que atendia o interesse da burguesia. Hein? E, baseado nisso, ele acreditava que, na hipótese de uma guerra imperialista, guerra entre potências imperialistas, pela disputa de mercado, os proletários nada tinham a ganhar com isso e, ao contrário, eles se uniriam num fronte internacional e boicotariam o esforço de guerra. Quando aconteceu exatamente o contrário, quer dizer, o entusiasmo guerreiro se espalhou pelo proletariado muito mais do que entre a burguesia. Né? Na primeira guerra, né, tinha até o filósofo Alain, ele reclamava da burguesia, porque ele dizia, olha, se você pode dar a vida os jovens podem dar a vida pela pátria, por que você não pode dar o seu dinheiro? Né? Isto mostra que os jovens, né, proletários eram muito mais patriotas do que os burgueses. Né?
Mas, de qualquer modo, era assim que Karl Marx entendia. Quando o proletariado, então, deu para trás no esforço internacionalista e aderiu ao esforço nacional, então foi aquela experiência, meu mundo caiu. Tá certo? Então, naquela altura, a ideia de uma ideologia proletária já começou a fazer água. Tá certo? Então, a ideologia proletária, em vez de ela ser o guiamento para o futuro, ela já parecia ser uma coisa do passado. Quando Lenin concebe a sua estratégia para a tomada do poder na Rússia, ele já não leva em conta a ideologia proletária, ele cria uma outra ideologia, que é a ideologia da vanguarda. A Rússia não tinha um proletariado industrial desenvolvido como tinha a Alemanha ou a França ou a Inglaterra, né? Então, como fazer uma revolução sem proletário, sem os proletários? É muito simples. A vanguarda faz a revolução e daí esta vanguarda cria o proletariado. Então você vê que aí a ideologia proletária já tinha uma história, já tinha um passado, tá certo? E começava a sofrer então transformações. Então a ideia de que a crença em que as ideias e ideologias refletem, vamos dizer, a base econômica da sociedade, quer dizer, estrutura de produção, modo de produção, etc, etc, começou a entrar em contradição consigo mesma, né? E, em vez dela ser, vamos dizer, um guiamento para a história futura, ela começou a ter um passado. Então ela se torna, por assim dizer, vítima da própria armadilha na qual ela tinha aprendido as outras ideologias. Na medida em que identificava interesses de classe por baixo das ideias, ele de certo modo neutralizava a pretensão dessas ideias a ter uma validade objetiva. Então, não, isso aí não é ciência, isso é apenas uma expressão da sua ideologia de classe. E, de repente, nós podemos fazer a pergunta, muito bem, mas tudo que Lenin está fazendo é a expressão da realidade ou é apenas a ideologia da vanguarda, os interesses da vanguarda? Quer dizer, é uma elite muito pequena, muito ativa, que toma o poder e domina uma sociedade inteira, tá certo? E naturalmente tira vantagem disso. Mas quando você vê, por exemplo, a evolução posterior da classe dominante na União Soviética, o padrão de vida do político soviético era muito maior do que a média do político ocidental. Uma vez eu lembro o Jerônimo Moscardo, que foi conselheiro de embaixada em Moscou, ele perguntou para mim: você sabe o que é uma dacha? Eu falei: é uma casa de campo dos deputados soviéticos. Ele falou: casa de campo? Ele disse: você já viu o Museu da República? Aquilo ali é uma dacha, né? É um castelo com um imenso jardim no fundo que termina na praia, num lago, uma coisa assim. Então é uma coisa de uma aristocracia, tá certo? Então, é claro, existem políticos ocidentais que levam esse padrão de vida, mas isso não é a média, sem dúvida. E na União Soviética isso era a média, né? Então surge todo esse conceito, vamos dizer, da nova classe, a ideologia da burocracia, da nomenclatura e assim por diante. Então, o processo de desmascaramento ideológico, que fazia parte da ciência marxista e, portanto, da ideologia proletária, se volta contra a própria ideologia proletária, né? Então, imagine agora um filósofo marxista que está com esse problema na cabeça e lhe cai nas mãos um livro de Heidegger, onde se desmantela a marteladas a noção clássica da verdade como coincidência entre pensamento e realidade, e se instaura um novo conceito da verdade como aletheia, desvelamento ou aparecimento, onde a cada revelação corresponde uma nova ocultação. Sempre que se descobre alguma coisa, se esquece outra. Sempre que se vê alguma coisa, se para de ver uma outra. Portanto, a verdade e o erro estão, vamos dizer, intrinsecamente conectados, ou como irmãos siameses, onde tem um, tem o outro. Como na visão que se tem de um cubo, a cada 3 lados que você vê, outros 3 lados desaparecem. Então, segundo Heidegger, isto é, vamos dizer, o elemento estrutural da realidade e do nosso conhecimento. A realidade é um sistema de revelações e ocultações. Então, isso quer dizer que se a ideologia proletária ela revelava um aspecto
das ideologias anteriores é porque, ao mesmo tempo, ela estava escondendo um aspecto de si própria. Esse aspecto de si próprio aparece, né, logo adiante, à custa de uma nova ocultação e assim por diante. Então, por exemplo, nós poderíamos dizer o nacionalismo oculto do proletariado, né, ele aparece, né, ele tinha sido escondido pela ideologia proletária, criando a ilusão de um proletariado internacional, e de repente ele aparece. Né, e ao mesmo tempo, então, a noção do proletariado internacional desaparece. Né. Então, todas essas coisas, claro que elas correspondem a aspectos da realidade. Heidegger não era nenhum idiota. O que ele viu corresponde a algum fenômeno objetivo. Nós só podemos discutir se este conceito da verdade tem a validade universal do conceito anterior, que é a ideia da coincidência entre pensamento e realidade. Né? Bem, aí o marxismo já não precisa ser uma ciência objetiva da realidade. Ele é um desvelamento de alguma coisa e a ocultação concomitante de outra coisa. Então, imagine que alívio, é? Quer dizer, eu estou vendo aqui que a ideologia proletária começou a se comer a si mesmo pela cauda. Né? E de repente veio o Heidegger e diz, não, isso é perfeitamente normal, porque a toda revelação corresponde a uma ocultação. Portanto, não há nada de errado com a ideologia proletária. Bem, aí o marxismo não precisa mais ser uma ciência objetiva da realidade. Ele é um desvelamento de alguma coisa e a ocultação concomitante de outra coisa. Já não se trata de impugnar a veracidade objetiva da ideologia burguesa, mas de ocultá-la sob o esplendor da ideologia proletária nascente. Por isso mesmo, o marxismo não precisa demonstrar sua veracidade objetiva. Basta-lhe fazer bastante barulho para abafar o discurso do adversário. A luta entre a verdade e a falsificação ideológica transfigurou-se num torneio de mostrar e esconder. Você veja a que distância da realidade estão os nossos liberais que procuram demonstrar que o marxismo não corresponde a uma verdade objetiva. O marxismo já abandonou esse negócio de verdade objetiva, vai fazer 70 anos. Né? E o pessoal ainda está discutindo na clave que interessa a eles. Quer dizer, aí de certo modo confirma o que Karl Marx diz da ideologia burguesa. Quer dizer, a ideologia burguesa é baseada na separação de teoria e prática. Aqui tem a verdade teorética, a descrição objetiva, não tem nada a ver com os meus interesses, nem com a minha intervenção na realidade. E aqui está a propaganda, a atuação social, etc, etc, etc. Então o pessoal liberal continua raciocinando assim, ou nós queremos uma ciência objetiva, ou vai ser uma ideologia. Então, eles tomam o marxismo como se ele pretendesse ser uma ciência teorética, e o desmentem enquanto tal. Quanto o próprio marxismo já disse, eu não sou uma ciência teorética, eu sou uma ciência teorético-prática ao mesmo tempo. Né? Então isso quer dizer que, por exemplo, quando von Mises demonstra a impossibilidade da economia comunista, isso serve para a nossa orientação. Ou seja, se nós adotarmos políticas econômicas comunistas, nós vamos dar com os burros na água. Mas para o comunista esse argumento não serve de maneira alguma. Está entendendo? Então, você está, de certo modo, você está convertendo os fiéis. Não é isso? Os infiéis não vão ficar abalados por causa disso. Falar, a economia comunista é impossível. Não tem importância, nós fazemos outra coisa. Como de fato aconteceu, e eu já expliquei em vários artigos. Né? Atônito entre a decepção com a ciência marxista e o entusiasmo com as novas possibilidades de ação política inauguradas por essa descoberta, o sujeito, o nosso filósofo marxista, lê então o Tratado de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, onde se ensina que o significado de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras. E não demora a concluir que, nesse caso, todo o discurso não é senão um passeio entre as várias possibilidades contidas num dicionário, sem necessidade ou mesmo possibilidade de qualquer referência a coisas e fatos externos à língua. Bem, se o sentido de cada palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras,
Todas as diferenças estão no dicionário. E, portanto, todos os significados estão no dicionário. Né? Não é necessário nenhuma referência a fatos ou coisas, porque a definição de uma palavra, o que é? São outras palavras. E a definição dessas outras palavras são outras palavras ainda. E assim por diante. Note que Ferdinand de Saussure fez isto. Nós não sabemos direito por quê, porque o Saussure nunca escreveu o seu livro. O livro foi composto com fragmentos e remendos anotados por vários alunos. Então não sabemos exatamente o que ele queria dizer, mas eu acredito que ele não fosse idiota o suficiente para dizer que as línguas são efetivamente isto. Ele quer dizer, as línguas são isto do ponto de vista da linguística, ou seja, do ponto de vista que nós vamos estudar. Ou seja, nós vamos estudar a língua e não a sua referência a objetos externos. Então nós isolamos a língua dos objetos externos e estudamos somente a língua. Mas, como sempre costuma acontecer, o que é um preceito metodológico, perfeitamente razoável, acaba virando, vamos dizer, um dogma ontológico. Então, da regra, não vamos estudar o que seja externo à língua, se passa ao mandamento, nada existe de externo à língua. Em suma, só existe o signo, isto é, o sinal sonoro ou gráfico, e o significado, as palavras que o explicam, cada uma delas, por sua vez, explicada por outras palavras, e assim por diante, infindavelmente. O referente a coisa ou fato aludido não existe, é irrelevante, ou estando fora da linguagem, é inapreensível. As consequências disso são portentosas. A luta entre a verdade e a falsidade, já suspensa pela teoria da desocultação ou ocultação, reduz-se agora a um confronto de discursos fechados, nenhum dos quais pode reivindicar qualquer coincidência com uma realidade que o transcenda, nem, portanto, qualquer validade objetiva. É o momento de glória do desconstrucionismo, personificado em Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Lacan e Julia Kristeva. Chegado a esse ponto, o nosso filósofo tem duas opções: ou desiste do marxismo e cai no mais completo ceticismo, isso aconteceu com alguns, afirmando que todo discurso é vazio, o marxismo tanto quanto todos os demais, e que no fim das contas, nihil citur, nada se sabe, ou dá a volta por cima e usa a negação de todos os discursos como pretexto para reforçar em vez de abandonar a luta revolucionária. Então aí tem um divisor de águas, alguns que chegaram nisso. Um marxista lá lendo Heidegger e Saussure, ele deixa de ser marxista, fala, agora não acredito mais em nada, e daí aparece todo um neoceticismo que ainda está na moda, de algum modo, hoje em dia. E outros dizem, não, nós podemos aproveitar isto como instrumento da luta revolucionária. É aí que Nietzsche e Freud vêm em seu socorro. O primeiro, como se sabe, explica todas as filosofias como expressões dos impulsos caracterológicos, idiosincráticos, ou melhor, neurofisiológicos de cada filósofo, quase como secreções glandulares, daí concluindo que elas não passam de manifestações camufladas do desejo orgânico que cada animal tem de subjugar e dominar todos os outros, com a diferença de que no homem a vontade de poder se automultiplica ad infinitum, tornando-se mais e mais voraz à medida que se realiza. Ao passo que a vontade de poder dos animais tem um limite. Coloque o termo marxista classe no lugar de homem ou animal e veja o resultado. A luta das classes pelo poder sobre toda a sociedade não só permanece intacta, mas se eleva à condição de única realidade por trás dos discursos. Se esses não têm nenhum objeto a que se refiram, têm, no entanto, os sujeitos que os proferem. Ou seja, os discursos não expressam realidade nenhuma, mas alguém está proferindo os discursos. Portanto, o sujeito do discurso existe. Que é o sujeito do discurso? As classes. Portanto, a luta de classes continua existindo e ela é a única realidade por trás de todos os discursos. Tem, no entanto, os sujeitos que os proferem e que os brandem um contra o outro, procurando eclipsar-se mutuamente, velar o que se lhes opõe, esse opõe é singular, e revelar o que lhes convém. Todos os discursos, todos os argumentos, todas as razões, todas as provas, já nada significam senão como tropas em movimento na guerra pela ocupação do espaço.
A razão, a ciência, a lógica, a arte da prova, a distinção entre verdade e mentira são apenas armas, não mais dignas nem mais nobres do que um porrete ou um fuzil. Quanto mais precisa, exata, logicamente e bem argumentada uma tese, menos ela prova do que quer que seja e mais se comprova como puro instrumento de poder. Ou seja, a finalidade única de todos os discursos é a imposição de um poder. Então, se você vem com um monte de provas, e ciência, racionalidade, etc., você apenas está caprichando nos seus instrumentos de poder. Instrumento de opressão para os que estão por cima e de libertação e instauração de um novo sistema de opressão para os que estão embaixo. Então, esta é a decisão fundamental. Você está com os de cima ou está com os de baixo? Você está lutando pela opressão ou pela libertação? Está inaugurado o Vale Tudo. Válidas como armas de desmoralização do adversário, a razão e a crítica racional tornam-se instrumentos de opressão quando voltadas contra o combatente revolucionário. Eis a aletheia em ação. Revelar o que há de podre no inimigo, ocultar o que há em nós. O novo padrão da verdade nada tem a ver com a objetividade dos fatos. Trata-se apenas de estar do nosso lado contra o outro. Você vê que toda a discussão na esfera racional já foi para as coisas há muito tempo. Né? Não cabe argumentar com essas pessoas, mas cabe estudar o que elas estão fazendo, cabe entender o processo. Daí o interesse, nada episódico, dos porta-vozes da esquerda revolucionária por um autor tantas vezes acusado de precursor do nazismo, Carl Schmitt. A transfiguração de tudo em luta de classes corresponde ao que Schmitt descrevia como politização geral da vida humana. A política, dizia ele, é aquele setor da existência em que, não sendo possível nenhuma arbitragem racional dos conflitos, nenhuma solução racional dos antagonismos, só resta juntar os amigos contra os inimigos e resolver tudo pelas vias de fato. Nada se resolve pela razão, tudo pela imposição de um poder avassalador e incontrastável. Por meio dos próceres da Pensée 68, realizava-se assim a profecia de Napoleão Bonaparte. A política é o destino inevitável do nosso tempo. Mas é evidente que, se nenhuma ciência pode pretender traduzir a realidade objetiva, a própria ciência marxista da luta de classes fica também impossibilitada e, mais ainda, dispensada de fazê-lo. As classes em luta já não precisam corresponder a grupos objetivamente definidos por seu lugar na estrutura da economia. Burguês e proletário já não são categorias sociológicas, são símbolos unificadores do inimigo e dos amigos, pouco importando a classe em que nasceram e o padrão de vida que desfrutam. Daí a situação esdrúxula que Roger Scruton notou na Paris de 1968 e que hoje todos podem observar por toda parte no mundo ocidental. Aspas. Os revolucionários de maio de 68 estavam unidos na concepção que tinham do inimigo e na determinação que nutriam de destruí-lo. A burguesia era uma abstração onipresente cuja existência era provada justamente pela repentina erupção na consciência do desejo implacável de atacá-la. É claro que aqui você já tem uma sintomatologia histérica característica. Não é isso? Quer dizer, você odeia a burguesia não por causa do que ela está fazendo, mas você imagina o que ela está fazendo na medida do ódio que você tem por ela. Sendo que ela nem precisa sequer corresponder sociologicamente à burguesia. Se surgisse o impulso de virar um carro e atear fogo nele, é porque o carro era um símbolo e uma possessão da burguesia, mesmo que o dono fosse um proletário, evidentemente. Se você ficasse com raiva de um casal vestido respeitavelmente andando de mãos dadas na rua, então isso era a prova de que eram membros da burguesia. Se ao avistar um policial você fosse levado a pegar uma pedra para atirar nele, então era porque policiais em geral e aquele em particular eram agentes da burguesia. Se um livro, uma imagem ou uma música o ofendia, então era prova suficiente de suas origens burguesas. E se você não pudesse passar por um padre sem ridicularizá-lo e insultá-lo, isso era um sinal claro de que a religião era uma instituição burguesa. Na época da rainha Ana, Defoe escreveu que as ruas de Londres estavam repletas de camaradas corpulentos preparados para lutar até a morte contra o papado,
sem saber se ele era um homem ou um cavalo. Isso era igualmente verdade a respeito da Paris da minha juventude. Suas ruas estavam repletas de jovens preparados para lutar até a morte contra a burguesia, sem saber se ela era uma ideia ou um uniforme, e certamente sem saber que, segundo qualquer entendimento razoável do termo, eles próprios eram ela.